O assunto de hoje é neurociência e alcoolismo. Você já prometeu a si mesmo que não beberia mais? Mas bastou um momento difícil, um gatilho emocional, uma dor silenciosa, e lá estava você, novamente, com o copo na mão. O mais curioso? Você sabe que faz mal, sabe que está destruindo sua saúde, suas relações, sua autoestima, e mesmo assim, o cérebro encontra um jeito de te convencer. Só hoje, você merece, é só um alívio. O álcool, para muitos, não é apenas uma substância, é uma válvula de escape, uma anestesia para a alma cansada, um alívio imediato para o peso da existência. Mas por que o cérebro, essa máquina incrível de sobrevivência, insiste em se apegar a algo que claramente te enfraquece? Hoje, vamos mergulhar fundo na resposta que ninguém te deu, a neurociência da dor, da fuga e do alívio disfarçado que o álcool oferece. Prepare-se, essa jornada é para quem quer entender e, talvez, se libertar. Tudo começa com uma pequena explosão de dopamina. Quando você bebe, o cérebro libera essa substância química ligada ao prazer, à motivação e à sensação de recompensa. É como se o álcool dissesse: "Você está seguro agora." Mas é uma mentira sedutora. O sistema de recompensa do cérebro foi projetado para reforçar comportamentos essenciais à sobrevivência: comer, socializar, buscar abrigo. Mas o álcool sequestra esse sistema. Ele entrega prazer rápido, sem esforço, sem conquista real. E o cérebro aprende isso muito bem. Com o tempo, o que era ocasional se torna necessário. O cérebro associa a substância a alívio, conforto e pertencimento. Mesmo quando o corpo adoece, a mente grita por mais, não por prazer, mas para escapar da dor que vem quando o efeito passa. Você não está fraco. Seu cérebro está preso num ciclo químico poderoso, e entender isso é o primeiro passo para sair. Ninguém começa a beber para se destruir. Quase sempre começa com uma tentativa de se proteger do estresse, da solidão, do vazio, da ansiedade que não tem nome. O álcool, nesse cenário, funciona como um cobertor emocional. Ele embota os sentidos, silencia os pensamentos repetitivos, anestesia lembranças que doem. Por isso, muita gente não está viciada no álcool em si. Está viciada na sensação de desligar. A neurociência mostra que em cérebros marcados por traumas, perdas ou frustrações contínuas, o sistema límbico, região ligada às emoções, se torna hiperreativo. E o álcool, ao inibir essa hiperatividade, cria a falsa impressão de que tudo está bem. É um alívio temporário, mas o preço é alto. Dependência, tolerância, culpa, desconexão. É como apagar o alarme de incêndio enquanto o fogo ainda consome a casa. Com o tempo, o cérebro se adapta ao álcool. Aquela sensação de euforia que antes vinha com 2 copos, agora exige 4 e depois 6. É o fenômeno da tolerância. O cérebro reduz sua sensibilidade à dopamina, exigindo doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Mas o pior ainda está por vir: a abstinência. Quando o álcool sai do corpo, o cérebro reage com irritação, ansiedade, sudorese, tremores e até depressão. Não porque você precisa do álcool, mas porque o seu sistema nervoso foi desregulado. Você não está mais bebendo para se sentir bem, está bebendo para não se sentir péssimo. O prazer vira fuga, e a fuga vira prisão. A neurociência mostra que o vício não é uma questão de fraqueza moral, mas de neuroadaptação. Seu cérebro aprendeu a funcionar com álcool, e desaprender dói. Mas há saída, e entender o mecanismo já te coloca um passo adiante. Mesmo sabendo que faz mal, algo em você insiste em repetir. Isso não é coincidência, é neuroassociação. Nos bastidores do cérebro, regiões como a amígdala e o hipocampo armazenam memórias emocionais ligadas ao álcool. Uma música, um cheiro, um ambiente, tudo pode acionar lembranças de segurança ou relaxamento conectadas ao ato de beber.
E quando a vida aperta, essas memórias vêm como um sussurro sedutor. Você já sabe o que te alivia. Isso cria um gatilho quase automático. O estresse vem, o cérebro lembra do alívio, o corpo deseja beber. É como se o álcool se tornasse um abraço químico para uma mente cansada. Mas esse abraço tem espinhos. Você já se perguntou por quê, mesmo sabendo de todas as consequências, você ainda repete o comportamento? A resposta está no córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por planejamento, tomada de decisões e autocontrole. Quando você consome álcool regularmente, essa região começa a se enfraquecer funcionalmente. É como se o comandante da sua mente estivesse cada vez mais sonolento. E com o comandante fora de ação, quem assume o controle são os impulsos, os desejos imediatos, as emoções cruas. Por isso, você diz só mais uma vez, mesmo sabendo que esse caminho já te destruiu antes. Por isso, promessas são feitas à noite e quebradas pela manhã. O álcool prejudica exatamente a parte que poderia te ajudar a sair do ciclo. É como se o cérebro sabotasse a si mesmo. Mas essa sabotagem tem explicação científica. E mais importante, ela pode ser revertida com consciência, apoio e tempo. Com o passar do tempo, o álcool deixa de ser apenas um hábito. Ele se infiltra na sua rotina, no seu comportamento e, silenciosamente, na sua identidade. Você já não é alguém que bebe de vez em quando. Você começa a se ver como alguém que precisa beber para funcionar. Para relaxar, para dormir, para conversar, para esquecer. E o cérebro, ao reforçar essas associações, constrói uma narrativa interna poderosa. Esse é quem eu sou. Sem isso, eu não sei lidar com a vida. Eu funciono assim. Mas essa história não é sua. Ela foi escrita por um sistema neural viciado em dopamina e escape. Ela é resultado de conexões cerebrais repetidas, não da sua essência. Você não nasceu com essa dependência. Ela foi construída, e tudo que é construído pode ser desconstruído. Desvincular-se dessa falsa identidade é o início da verdadeira liberdade. Um dos efeitos mais cruéis do álcool é sua capacidade de criar isolamento. No começo, ele aproxima. É social, relaxante, parte da confraternização. Mas com o tempo, ele vira uma barreira entre você e o mundo. Relacionamentos começam a ruir, amigos se afastam, familiares desistem de tentar ajudar. Você se sente incompreendido, julgado, solitário. E aí vem a armadilha. A solidão aumenta e o cérebro, já condicionado, busca refúgio no que conhece: o álcool. É um ciclo perverso. O álcool isola, o isolamento machuca, a dor pede mais álcool. A neurociência mostra que conexões sociais saudáveis são essenciais para a regulação emocional. O cérebro humano precisa de vínculo, de empatia, de troca afetiva. Quando isso falta, ele busca substitutos, e o álcool se oferece como um companheiro sempre disponível. Mas ele não te escuta, não te abraça, não te entende. Só te entorpece. Uma das armadilhas mais traiçoeiras do álcool é o que os cientistas chamam de efeito rebound. Você bebe para relaxar e por algumas horas parece funcionar. Mas depois, seu cérebro entra em modo de compensação. A atividade dos neurotransmissores inibitórios, como o GABA, cai drasticamente. E os excitatórios, como o glutamato, disparam. Resultado? Ansiedade intensa, irritação, insônia, inquietude. Você bebe para se calmar, mas acorda mais agitado do que antes. E então, para silenciar esse caos, você bebe de novo. O cérebro entra num loop neuroquímico cruel, onde o remédio é o próprio veneno. O que parecia ser uma solução momentânea, vira o gatilho do próximo episódio. É como mergulhar em águas tranquilas e descobrir que há um redemoinho invisível puxando você para o fundo. E quanto mais você tenta escapar bebendo, mais preso se torna. Por trás de muitos vícios existe uma dor não curada. E o álcool, mais do que um estimulante, torna-se uma muleta emocional. Você não está apenas tentando relaxar. Você está tentando esquecer, não sentir, evitar encarar algo. Traumas antigos, vergonhas silenciosas, medos que você não consegue nomear, situações que te marcaram e que, até hoje, vivem abafadas sob camadas de álcool. Mas aqui está a verdade difícil. O que você não enfrenta comanda você. O cérebro aprende a fugir.
E cada fuga reforça a crença de que você não é forte o suficiente para encarar. Só que você é. A neurociência mostra que, ao interromper o ciclo do vício, o cérebro pode formar novas conexões, criar novos significados e resgatar a resiliência. Não se trata de parar de beber. Trata-se de reaprender a viver sem fugir de si mesmo. Eu paro quando quiser, não sou viciado, só bebo socialmente. Hoje foi só um dia ruim. Essas frases, repetidas como mantras, constroem uma narrativa de controle. Mas essa narrativa é ilusória. O cérebro viciado é astuto. Ele cria justificativas, minimizações e racionalizações para manter o comportamento. E quanto mais inteligente você é, mais convincentes são suas desculpas. A neurociência chama isso de dissonância cognitiva. O desconforto mental de saber que algo faz mal, mas continuar fazendo assim mesmo. Para aliviar essa tensão, o cérebro cria histórias que te mantenham onde está. É como tentar se libertar com grilhões invisíveis. Você acredita que tem as rédeas, quando, na verdade, quem está no comando é o impulso. Admitir que perdeu o controle não é fraqueza. É o primeiro passo para recuperá-lo de verdade. Seu cérebro é um órgão profundamente adaptável. E ele não apenas responde ao que você consome, ele responde ao ambiente onde isso acontece. Bares, festas, grupos de amigos, músicas, cheiros, horários. Tudo isso vira gatilho contextual. É por isso que, muitas vezes, mesmo depois de dia sóbrio, basta um passeio em certos lugares ou uma mensagem de alguém específico para a vontade explodir. O cérebro associa lugares e pessoas ao prazer que sentiu no passado. Essas associações são armazenadas no sistema límbico e ativam desejos antes de você perceber. Mudar o ambiente é tão importante quanto mudar a mente. Não se trata de evitar tudo para sempre, mas sim de criar novas conexões, novos contextos, novas rotinas, novas fontes de prazer e pertencimento. O vício se alimenta do repetido. A liberdade nasce do novo. Talvez você pense que já passou do ponto, que está danificado demais, que não há mais volta. Mas a ciência mostra o contrário. O cérebro humano possui algo extraordinário: neuroplasticidade, ou seja, ele é capaz de se reorganizar, criar novas conexões, fortalecer circuitos saudáveis e enfraquecer os antigos, mesmo depois de anos de abuso. Com a abstinência, novas rotinas, apoio emocional e estratégias terapêuticas, regiões danificadas, como o córtex pré-frontal e o sistema dopaminérgico, podem se regenerar. A memória emocional negativa perde força. A resposta ao estresse melhora. O desejo descontrolado diminui. É como sair de uma floresta escura e começar a ver os primeiros feixes de luz entre as árvores. Não acontece de um dia para o outro, mas a cada passo, o cérebro reconstrói sua liberdade. E a boa notícia é que nunca é tarde demais para começar. Muitos tentam vencer o álcool na força bruta, sozinhos, em silêncio, achando que pedir ajuda é fraqueza ou vergonha. Mas o cérebro não foi feito para a solidão. A cura acontece na relação, no acolhimento, no espelho humano do outro. Estudos mostram que conexões sociais saudáveis reduzem drasticamente as recaídas. Grupos de apoio, psicoterapia, comunidades de recuperação, familiares presentes, tudo isso fortalece os circuitos de esperança e resiliência. Não é sobre depender dos outros para sempre. É sobre reconstruir-se com base na empatia, na escuta, no não julgamento. O vício cria muros. O amor constrói pontes. E a ponte que leva à sua liberdade pode começar com uma simples frase: eu preciso de ajuda. Isso não te faz fraco, te faz humano. Existe uma vida do outro lado da dependência. E ela não é apenas sem álcool. Ela é com presença, com lucidez, com verdade. Quando o cérebro começa a se desintoxicar e os circuitos naturais de prazer voltam a funcionar, pequenas coisas que antes pareciam sem graça ganham brilho. Um café quente de manhã, uma conversa sincera, um abraço que você realmente sente. A motivação volta, a criatividade ressurge, a conexão com o mundo se reestabelece. É como se, aos poucos, você recuperasse pedaços de si que estavam adormecidos.
não é uma euforia artificial, é uma alegria silenciosa, genuína, que cresce com o tempo. A neurociência mostra que, quando você se liberta do álcool, o cérebro começa a valorizar prazeres autênticos, duradouros, profundos, humanos. Você não está apenas parando de beber, você está começando a viver. Parar de beber também é viver um luto. Sim, um luto. Porque você não está apenas abandonando um hábito, está deixando para trás uma parte de quem você foi. Talvez aquela parte que ria alto nas festas, que era o engraçado da turma, o corajoso, o desinibido. Ou talvez aquela parte que te fazia companhia nos piores dias, quando ninguém mais estava por perto. Essa versão, por mais destrutiva que fosse, tinha função, e abandoná-la pode doer, pode dar medo, pode fazer você se sentir vazio, perdido, sem identidade. Mas aqui está a verdade. Esse luto é sinal de crescimento. É a ponte entre o que foi e o que pode ser. E toda transformação real exige que algo antigo morra para que algo novo nasça. Você não está se perdendo, está se encontrando. O luto vem, mas a liberdade vem depois. Uma das maiores armadilhas do caminho da sobriedade é acreditar que uma recaída invalida todo o progresso. Mas a verdade é que, para a neurociência, recaídas são comuns e muitas vezes esperadas no processo de reestruturação cerebral. O vício constrói trilhas neurais fortes. Romper com elas é como trilhar um novo caminho no meio da floresta. Às vezes escorrega, às vezes se perde, mas isso não apaga o caminho já percorrido. O importante é entender por que aconteceu, quais emoções estavam ali, quais gatilhos estavam presentes, e, acima de tudo, lembrar que cada tentativa fortalece o cérebro para a próxima. Não se trata de perfeição, trata-se de persistência. Você não é fraco por ter recaído. Você é forte por querer tentar de novo. Durante muito tempo, o vício pode ter se tornado parte da sua identidade. Eu sou assim mesmo. Eu sou o que bebe. Eu sou o problema da família. Mas você precisa saber, isso não é quem você é. É algo que você viveu. Uma fase, uma dor, uma reação. A neurociência mostra que a forma como nos percebemos influencia diretamente nossos comportamentos. Quando você diz, eu sou viciado, o cérebro assume aquilo como verdade. Mas quando você começa a dizer, estou em recuperação, ou estou me libertando, algo muda. O cérebro entende que há movimento, que há esperança, que há futuro. Você é muito mais do que o álcool fez com você. Você é feito de escolhas, de superações, de histórias que ainda serão escritas. Reescreva sua identidade, não a partir da culpa, mas da possibilidade de quem você pode se tornar. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você já está em transformação. Talvez esteja no início do processo, talvez esteja recomeçando depois de uma recaída, ou talvez esteja finalmente pronto para olhar com coragem para dentro de si. Independentemente de onde você está, saiba, você não está sozinho. A ciência nos mostra o caminho. A neurociência prova que é possível mudar, mas é você quem escolhe dar os passos, um por vez, com consciência, compaixão e persistência. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se ele tocou você de alguma forma, curta, compartilhe com alguém que possa estar passando por isso e se inscreva no canal Neurovida para continuar recebendo conteúdos como este, que unem emoção, ciência e transformação. Você merece uma vida plena, e ela começa agora, com um simples sim para si mesmo.